A testosterona, né, Floquinhos? É o principal hormônio para hipertrofia e queima de gordura. Vamos falar de alguns deles aqui. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. O pessoal já tá se ligando, Floquinhos, que quando é vídeo de esteroide você aparece, que é branquinho igual um vidrinho de estano. Mas vamos falar da testosterona, tá? Pessoal, a testosterona é um hormônio, né, produzido tanto no corpo do homem quanto da mulher. Obviamente o da mulher produzido 10 vezes menos, né? O do homem a gente produz 70 miligramas, um homem excelente, uma mulher excelente vai fabricar mais ou menos 7 miligramas, dosagens semanais. Voltando, e a testosterona é o hormônio mais anabólico do músculo, tá? O mais anabólico do corpo é a insulina. Porém, quando a gente fala aí de usar testosterona em dose suprafisiológica, há também um pouco do aumento do funcionamento da tireoide com ela, né? Inclusive tem hipotireoidismo que, se você não olhar o nível de testosterona, você pode às vezes até medicar errado, né? Faria uma TRT, uma reposição, e isso melhoraria o hipotireoidismo, mas o seu médico vai te orientar nisso. A dose suprafisiológica da testosterona é eficiente, tá, para queimar gordura e aumentar a massa muscular. Até porque permite um déficit calórico mais agressivo e com isso você consegue perder mais gordura mantendo a massa muscular. Mas vale lembrar, dose suprafisiológica, efeitos colaterais. Já quando você faz uma TRT, né, terapia de reposição de testosterona, você já não tem efeitos colaterais, porque a dose fica dentro do fisiológico. Inclusive tem aqui o vídeo no YouTube do meu implante, né, o chip de testosterona. Lembra de procurar lendo o Twin Mais Tema quando tiver qualquer dúvida. O gel de testosterona, que eu falei no meu curso de esteroides, ele não é muito eficiente, o androgel para homem, tá? Às vezes ali para fazer uma TRT muito básica, num paciente mais velho, que não treina, tudo bem. Agora, numa pessoa mais nova, para buscar um quadrante superior, é melhor manipular esse gel, tá? O androgel costuma bater um nível não muito alto. Só que a gente tem também derivados, né, de outros hormônios, como por exemplo da dihidrotestosterona, o DHT, que são dessa família, né? Os esteroides dessa família, eles são melhores para queimar gordura. E aí a gente vai entrar na oxandrolona, certo? Que é o esteroide hoje, vamos colocar assim, apesar dele ser caro, você consegue comprar ele de uma maneira legal e segura. É uma droga muito bem estudada, que não tem grandes efeitos colaterais numa boa posologia. Normalmente homem vai usar aí doses de 10 a 40 miligramas por dia e mulher vai usar aí algo próximo de 2 a 10 miligramas por dia, sendo 10 uma dosagem mais alta. Leandro, mas eu já vi mulher usando 20, disse assim, já acompanhei aluno usando até mais de 20. Mas vamos colocar assim que uma dose mais segura ficaria na casa dos 10 miligramas. Temos o Masteron também, né? O Masteron ele tem um efeito estético muito bom, até porque ele foi começado a pesquisa dele para câncer de mama. Então ele tem um antiestrógeno nele, vamos colocar assim, e com isso a retenção de líquido fica muito menor, ele dá uma colada na pele legal. E o efeito anabólico dele, propriamente dito, é baixo, tá, gente? Inclusive tem muitos fisiculturistas que meio que desprezam, assim, o anabolismo dele é muito baixinho, então a gente usa ele mais pelo efeito estético em si. Mas é um bom hormônio para ganhar massa muscular e perder gordura. As dosagens aí, para mulher vai ser algo próximo de 10 miligramas dia, ou se for um injetável, próximo a 70 miligramas semana. De novo, pode ser mais, aí depende muito de quem está usando, do objetivo, etc. E o homem costuma usar doses grandes, né? Às vezes 400, 500, 600, 700 miligramas, porque o efeito anabólico não é tão alto. Essa dosagem de 700 ela é bem avançada, tá, gente? A maioria aí vai usar algo próximo de 300 miligramas por semana. Assim como a Primobolan, que é a favorita, né, do Arnold Schwarzenegger, também tem um efeito estético muito bom, mas é um efeito anabólico baixo, mesmo em dosagens mais altas, como por exemplo 700, 800, 1000 miligramas na semana. Normalmente é usada mais ou menos na dosagem parecida com a Masteron, tá? 300, 400 miligramas por semana para homens e para mulheres mais ou menos ali 100 miligramas. O próximo da nossa análise aqui é o estano, tá? Pessoal, o estano é uma droga forte. Lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, me manda a sua lá, @LeandroTwin, tem uma aberta agora. O pessoal pergunta muito de estano, assim, é muito banalizado. Vou tomar um estano, e mulher falando de estano. Não é uma droga muito boa pra mulher, tá? Ela é muito androgênica, vai virilizar bastante. Floquinhos, o cachorrinho branquinho igual um vidrinho de estano, vem aqui. Vem cá. Beleza. Então, Floquinhos, o estano ele é uma droga forte, certo? Ela estraga muito o perfil lipídico, pode ressecar as articulações, o fígado tem um dano bem alto com ela, mas que o efeito estético dela é forte, né? Ela é bastante anabólica e é também, vamos dizer assim, que tem um potencial lipolítico, né, de queima de gordura bem interessante. Que inclusive, junto com a trembolona, né, que é a próxima da lista, são as duas mais usadas assim em finalização. Né? Normalmente o pack da finalização
vai ser testosterona, às vezes Masteron, às vezes Primobolan, Trembolona e Estano. Por quê? Porque realmente tem um efeito estético muito bom. E obviamente está combinando aqui as drogas mais fortes, você vai ter efeito colateral e muito, mas é o preço que o fisiculturista quer pagar para ter aquela performance. Mas vamos voltar um pouquinho no Estano. Por que ele ficou assim popularmente conhecido? Porque ele era uma droga forte e barata. E aí antigamente o pessoal comprava um vidrinho de Estano por R$100 na academia, tomava e dava um resultado excelente. E aí, vamos aplicar em mulher, vamos fazer, né, aquela coisa assim meio que sem estudo. Hoje a gente já sabe que não é uma droga interessante para mulher, tá, gente? As dosagens de Estano dependem muito, né? Tem gente que usa Estano oral de pré-treino, e aí usa às vezes 10 a 40 miligramas no pré-treino, e tem gente que usa o injetável, que é mais ou menos doses de 100 miligramas dia sim, dia não. Para mulher não é utilizado. Trembolona é um hormônio muito, muito forte, tá? A maior parte dos atletas, galera que visa performance e é conhecedor da droga na prática, não costuma nem recomendar para quem não vai competir. Fala, meu, para que você vai mexer com isso aí? Né? Leandro, qual que é a sua opinião? Eu também concordo, tá? A trembolona é uma droga muito forte, que mexe muito com o psicológico. Logicamente é uma droga que vai te ajudar a queimar gordura, que vai ganhar massa muscular, força, só que a que custo, né? E aí tem gente que às vezes está em casa e fala, não, eu não ligo para isso aí não. Você nunca tomou, certo? Leandro, você já tomou? Eu também não. Por quê? Porque eu sei dos efeitos da droga. Mas eu já tive relatos de centenas de pessoas que eu já conversei durante a minha vida. E o psicológico fica muito, muito, muito abalado. E de novo, se você acha besteira é porque você nunca tomou. Porque todo mundo que tomou sabe a força que tem. Então o custo-benefício da operação não é interessante. Nós temos aí também a boldenona para fazer uma análise, mas no tangente de queima de gordura, na verdade assim, não tem nada que desmerece ela. Mas muitos usuários relatam um aumento de apetite. E aí aumentando esse apetite pode tirar a sustentabilidade da dieta. E boldenona também mexe bastante, né, com a parte psicológica. As meninas vão bem com boldenona. O grande problema da boldenona é a confiabilidade. Porque como ela é uma droga underground, a gente não sabe o que tem ali. Pode ser testosterona falsificada. E aí, testosterona para mulher não vai ser algo bacana. A nandrolona normalmente é uma DECA usada para bulk, né? Porque ela não tem metabolismo hepático, então isso já ajuda a tirar um pouco a sobrecarga que às vezes veio da pessoa fazendo uma preparação, alguma coisa nesse sentido. É uma boa droga até mesmo para quem não vai competir, mas em doses menores, né? Às vezes o pessoal subestima a dose de, por exemplo, 50 miligramas por semana que o seu médico vai prescrever. E é uma potência muito boa. Tem mulher que usa nandrolona, logicamente tem o risco de virilização, mas eu creio que tem opções melhores, como por exemplo o oxandrolona ou hemogenin. Né? O hemogenin para mulher não é uma droga ruim. Logicamente você não vai usar 50 miligramas por dia. Né? Você vai usar às vezes 2, 5, 10 miligramas por dia, vamos colocar assim, de teto. E por que eu prefiro essas duas ao invés de nandrolona ou boldenona? Porque a meia-vida curta, né, ela sair rápido do organismo é uma coisa boa. Porque se começar a dar qualquer colateral, por exemplo, com a DECA ou com a boldenona, você vai demorar muito tempo para se livrar da droga do seu organismo. Já o hemogenin, a oxandrolona, começou a dar errado, tira. Dali 2, 3 dias, o nível já caiu drasticamente, os efeitos colaterais já vão se cessando e você já vai melhorando. Então vamos colocar assim que é mais inteligente usar, principalmente se você não tem experiência. Halotestin é uma droga de finalização, certo? Dá uma densidade muscular absurda, mas não tem um efeito anabólico tão alto. E é muito, muito tóxica e muito perigosa para a cabeça. Então, normalmente o atleta usa ali, faltando 3 semanas para competir. Quem não é atleta passa muito longe disso. Agora, existe um outro hormônio que eu queria falar com vocês, que é o GH. Tá? O GH tem um efeito estético alto, altamente anabólico, altamente lipolítico, por isso que ele custa caro. Então, assim, ó, eu vou deixar um vídeo aqui sobre o GH, para você entender um pouco mais, porque talvez você esteja desperdiçando um bom dinheirinho. Ah, meu dinheirinho, não... Aquele do pica-pau. Clica aqui.